Está começando mais um episódio do nosso, do meu, do seu, do melhor podcast sobre o Narutinho. Tô certo! É isso aí, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast especial. Lembrando que é uma produção Templo Nerd, a sua loja preferida de mangás, HQs e outros produtos da cultura geek, otaku, nerd. Então, venha para o Templo Nerd. Acesse o site www.templonerdstore.com e confira tudo e mais um pouco. E o que tu não encontrar, manda aquela mensagem lá no nosso WhatsApp 51984898230 e vamos bater um papo. Também temos as nossas redes sociais, Instagram, temos o Discord lá com a comunidade bacanuda, onde a gente assiste anime, a gente joga jogo, a gente conversa e muito mais. Então venha fazer parte do Templo Nerd. Quem vos fala aqui é o ADM Hades, direto das profundezas. Olha, hoje eu fiz até um ar suspense, uma frase de efeito. Vai lá, quem tá mais aqui com a gente pra falar de Narutinho? Eu, Caster. E eu, Athena. É isso aí. Nada surpreendente, são as 3 batatinhas de sempre. Quem mais seria, não é mesmo? É isso aí. Bom, pode ser você, se você nos apoiar no projeto do Catarse. Olha aí, antecipando as divulgações, nós estamos aí com um projeto na plataforma de financiamento coletivo, o famoso crowdfunding do Catarse, né, onde você pode conhecer um pouquinho da nossa história e entender um pouquinho do porquê fazer parte dessa história. Então é sobre a inauguração do nosso espaço físico, que é além de um lugar onde você pode comprar os mangás fisicamente com a gente e também consumir um cafezinho gostoso feito por nós, mas também um ambiente tematizado e pensado especialmente para você, amante da cultura nerd, geek, otaku. Então, venha fazer parte, alegrar o espaço lá que já foi alegrado por muitos anos. Mais informações é só entrar em contato com a gente, link na bio do Instagram. Se der, a gente deixa aqui na descrição também, onde mais tiver. Então venha conhecer mais do Templo Nerd, convite especial aí para você. E como a Athena mencionou, uma das recompensas lá no crowdfunding tem algumas recompensas que você vai receber dependendo do quanto você conseguir ali nos auxiliar financeiramente. Lembrando também que todo o apoio de divulgação e de parcerias, enfim, é bem-vindo. Divulga lá no Insta, compartilha, convida o pessoal para conhecer o nosso trabalho. Sabe que é sempre bem feito com muito amor e carinho. Mas uma das faixas de recompensa está atrelado aqui ao podcast. E uma delas é a escolha de um tema para nós debatermos aqui entre os 3 batatinhas de sempre. Mas tem uma faixa especial onde você é nosso convidado de honra para conversar sobre Naruto, sobre um tema também que a gente vai decidir entre nós 4. Então fica aí o convite para vir participar aí, não só do projeto, mas também deste projeto que a gente faz de podcast. É ou não é muito especial isso? Eu queria participar do podcast. Vamos nos autoconvidar aqui. Eu vou me apoiar lá. Se a gente não se apoiar, quem que vai, né? Exatamente. Vocês vão, porque a gente acredita em vocês. Exatamente. Vamos botar 50 pessoas aí. Vai ser tudo... se for pra falar mal do Hiruzen... Todo mundo se une. Tenho certeza. Vai ser quase como uma aula na pandemia. Vai ser como é que é aqueles pomodoro. Bom, é esses os recados especiais. Lembrando também que pode comprar, adquirir aí o seu mangá, seu quadrinho com a gente. Também vai estar ajudando o tempo. Vamos para o nosso episódio de hoje. E o tema é... Adivinhe. Exame Chunin, parte 3. Finais, parte 2. Quem diria, né, pessoal? Estamos chegando na reta final do Exame Chunin. Estamos que nem o Shikamaru, né? Que pensa que tá longe ainda, mas tá cada vez mais perto da batalha dele. Né? Eu tava com vontade de desistir? Não, vamos lá, vamos se jogar com tudo e vamos enfrentar essa batalha. Olha aí, já comecei introduzindo com o que vai acontecer. Mas ele quase desistiu.
E o Naruto que jogou ele lá. Né? É isso aí, nós somos o Naruto aí da tua vida. O Caster tá aqui pra lembrar que ele quase desistiu, o Hades tá... Não dá pra desistir. E eu tô... Pá, queria ser uma nuvem. Tá todo mundo no clima do Shikamaru aqui. Bah, eu tô pra dizer que esses tempos eu tava pra querer ser uma nuvem mesmo. Ó, eu também. É, Todos nós já passamos pela fase do queríamos ser uma nuvem. E às vezes ela passa mais de uma vez, pessoal. é. Enfim, né? Bom, então só pra relembrar rapidamente aí pro pessoal, o último episódio a gente falou da primeira luta do Exame Chunin, dessa última parte, onde nós temos Naruto contra o Neji, uma luta bem inesperada para as nossas lembranças, né? E fica o convite para assistir aí, foi o episódio anterior, Naruto sai vencendo aí, e agora nós teríamos a luta então do Sasuke contra Gaara. A luta tão esperada. Mas o Sasuke, como bom discípulo de Kakashi, né, acabou não chegando aí a tempo. E nós temos então uma exceção, né, que o Kazekage, dito Kazekage, solicita ali ao Hokage, o Raido, que é o personagem que tá ali, o Jounin que tá ali junto com o Hokage, quer desclassificar o Sasuke, né, só acho que é interessante esse adendo aí, porque o Kazekage, falso Kazekage, ele firma ali o pé que ele quer a luta, que a luta importante mesmo pra todo mundo ali seria a do Sasuke, né? Por ser o último Uchiha. Por isso, com certeza. E o mais... Mas só, por que é relevante isso, no meu ponto de vista? Porque o terceiro Hokage cai nessa historinha do Kazekage, aquele olhar sanguinário, dizendo eu vou te matar, deixa. E eu vou te comer aí, sei lá. E o Hokage, numa paz, já aceitou que ele é velho, já aceitou um monte de papo furado do Kazekage. Parece que eles são melhores amigos. Eu acho que o terceiro, o Hiruzen, ele tem um amor assim meio tóxico, né? Porque ele tem um amor pelo Danzou ali, deixa o Danzou fazer toda a pataquada. Eu acho que ele tem um problema com... Eu acho que ele tem um problema de não ter autoridade suficiente. Ele não consegue segurar, matar no peito e dizer, fui eu que fiz. Ele deixa todo mundo dizer pra ele o que ele tem que fazer e ele pensa, realmente, vou fazer isso. E faz. Esse é o lema do Hiruzen. Vou fazer o que os outros mandaram. Complicado. Me lembra... Já começamos no ódio. Já começamos nível Gaara, já. Eu acho interessante, isso me lembrou aquela questão que tu me trouxe de que tem um pessoal lá no Japão lá, que paga pra ser pisado pelas meninas lá dos cafés, dos meios de café. Uma cultura diferente, a gente tava comentando a diversidade cultural entre o Japão e aqui. E a gente lembrou disso. Eu acho que o Hiruzen tem um pouco disso, ele gosta que pisem nele. Assim. eu acho que alguém gosta que ele gosta de ser a autoridade, mas ao mesmo tempo tem alguém ali pra... Ele gosta de ser pisado pela danada. Olha a volta pra referenciar um provável gosto do Hiruzen. É os momentos que a gente tem, né? Infelizmente, depois a gente... Só existiu ali numa parte do clássico ainda. O cara nem ficou vivo. Pois é, né, gente? Ele é tão marcante. Ele é tão marcante. Ele é tão marcante que ele ficou tão pouco tempo pra toda a história, né? Do clássico e do Shippuden, que a gente fica com esse... Ele foi um Hokage marcante, é isso que a gente tem pra dizer. Mas não do jeito bom. É isso que a gente tem pra dizer. Marcas. Uns deixam boas marcas, outras deixam marcas como Hiruzen. Mas é interessante de falar agora sério sobre uma coisa que eu tava falando sério do Hiruzen. Eu sei, eu tive que segurar o riso. Uma coisa que tá acontecendo ali, enquanto o suposto Kazekage tá tentando manipular ali o Hiruzen tá aceitando a manipulação. Tentando não, né? Ele nem tá Ele tá tentando. tentando com pouca força, inclusive. Mas o Raido diz, a gente não pode abrir a sessão, porque senão todo mundo teria direito. E daí o Hokage diz, é verdade. Pra ver como ele é manipulado por qualquer um, né? até o Raido tava manipulando ele, o Jounin ali. Daí o Kazekage diz assim, eu tenho uma boa justificativa então. Porque o Sasuke é o último tio. É verdade, então vamos... para! Só falta ele dizer, todo mundo tem bons pontos, agora eu não sei o que eu vou fazer. Pelo amor. Nossa. Mas é interessante que daí o Kazekage ali, o suposto Kazekage, traz à tona a questão de que é de interesse
de muita gente que tá ali assistindo ver essa luta. E aí aparece os daimyos ali dos países próximos, né, lidando com a questão das apostas, né? Eles estavam apostando seus dinheiros em quem ia ganhar as lutas. E aí, quando isso é tocado no assunto, o que a gente vê de novo? O Hiruzen dizendo, é mesmo, é verdade. Então, o que eu trago aqui, ó? Antes da gente começar qualquer luta... Metade do episódio né? Antes da gente começar qualquer luta, é trazer que o exame Chunin é uma forma de arrecadar fundos através de apostas pra vila. Ilegais, porque ninguém tá recebendo aí um imposto. Eu aposto com vocês, e essa aposta não tem dinheiro. Olha só. Eu aposto com vocês que o Hiruzen sabia de tudo isso e tava liderando essa questão das apostas ali, subclandestinas, porque tava tudo com a aprovação dele. E ele dizendo, não, realmente não dá pra parar as lutas. Não, vamos dar um tempo mais pro Sasuke aparecer, né? Já que a luta do Sasuke era que tava tendo mais dinheiro envolvido ali, né? Não vamos parar com isso agora. O Hiruzen é pilantra. Ele queria o dinheiro das pessoas. Bom, que ele é pilantra a gente já sabe, mas eu vou defender aqui o pilantra em um certo momento. Não, Em um certo momento. Eu vou ter que defender. Quando o Shimara aparece. Eu vou ter que defender porque assim, ó, eu acredito que não, que o Hiruzen ele não liderava a casa de apostas. A casa de apostas. Ele pedia pro Danzou. Mas ele pedia pro Danzou. Certeza. Ele dizia, Danzou, resolve essa parada pra gente. E então Danzou fazia isso por eles. Então, vou defender. Pior que ele lavava as mãos, né? Mesmo nisso. Não era só a mão que ele lavava. Dizia que ele lavava dinheiro também. É porque ele sabia das encrencas que o Danzou fazia, né? E ele é velho Mukirana, dava 2 pila pro Naruto comprar leite estragado. Pelo amor de Deus, vai dizer que esse velho não é Mukirana? Não. A Atena se lembra do Eterno Leite Estragado. Eterno primeiro episódio. Um episódio. E tenho mais coisa pra falar desse episódio referente às pilantragens de Hiruzen. E vamos de 48 horas de episódio. A Atena muito bem me lembrou aqui, enquanto a gente estava revisitando as nossas memórias, de que enquanto as lutas estão acontecendo, principalmente a luta ali do Sasuke, que não é o foco do conversa de hoje, mas acho que é interessante comentar, já que estamos no top, de Hiruzen Pilantra. Tem uma cacetada de ninja do som, da areia, na volta da vila. E na volta ali do estádio, se preparando, fazendo círculos de transmutação. Acho que é Fullmetal o negócio, que é deixar o anime bom, botou Fullmetal no meio. Mas enfim, e ninguém percebe... Não, pra não dizer que ninguém percebe, Anbu olha pra trás e... eu acho que eu senti alguma coisa. Ele diz assim, acho que foi só imaginação. Só imaginação. Por quê? Porque o Hiruzen disse, se tu perceber algum ninja infiltrado... É imaginação. Diz que é imaginação. Provavelmente, eu acredito nisso. A Anbu perdeu o Kakashi e o Itachi e virou bagunça. Virou bagunça. E daí a gente se questiona assim, a gente tinha ali ninjas formidáveis que fazem um trabalho incrível durante a Quarta Grande Guerra Mundial Ninja. E por que esses ninjas não estão sendo usados para defender a vila nesse momento? Como é que a gente tem o pai da Ino lá, que a Atena foi quem me lembrou direitinho, que não tá observando ali. A Ino vem fazer isso em Boruto depois na gestão de Naruto. Por que o pai dela, tão habilidoso quanto, não poderia estar já sabendo que tinha um monte de ninja desconhecido entrando na vila? Que caso vocês não saibam, lá em Boruto... já é instaurado um sistema lá pela Ino, né, com o Naruto e a Ino instauram, que é um sistema que reconhece todos os chakras que entram na vila, para eles conseguirem monitorar se tem algum invasor, né, alguém fora dos conhecidos ali, dos chakras conhecidos. O que, né, controla invasores, possíveis ataques terroristas, né, e consegue manter a paz que eles estão querendo conquistar ali, né. Daí, tipo assim, o pai da Ino, ele era super habilidoso, né, tão habilidoso quanto a Ino, quiçá mais. E aí, tipo, com um ninja tão formidável como esse, como que o Hiruzen não tava utilizando dos bons poderes dele pra monitorar, pra cuidar da vila durante o Exame Chunin, que é um evento tão importante, né, traz tanta gente de fora. Que, segundo ali as más línguas, a boa língua que é o Guy que fala, né?
tinha um monte de Anbu pra isso ali. Mas até os Anbu tava era o Kabuto. O Kabuto era um dos Anbu pra proteger o pessoal. Eu tenho uma teoria, que tem um espião na alta sociedade do Naruto. E esse espião é o Hiruzen. Eu acho que é possível. Essa é a minha teoria. Fica aí o meu voto pra exonerar ele desse cargo. Vou dizer que, inclusive, vou ir mais longe e dizer que, inclusive, o Zetsu Negro chegou no Hiruzen e disse assim, tô com os planos aí. O Hiruzen disse, bora fechar, vamos dar-lhe. Vamos ver o que dá isso aí. Eu acho que pode ter esse envolvimento. Mas, então, chegando na luta... Nós temos... Depois dessa baita volta. Nós temos altos argumentos interessantes, teorias aqui que deixaram eu conspirar, já que é contra o Hiruzen. Mas assim, defendendo o Kabuto é bem que bom, pensei que ia devolver o Hiruzen. Não. Faz sentido ele conseguir um monte de coisa. Ele até deixa o Kakashi encurralado em um certo momento. Não dá pra dizer que ele não é habilidoso, né? O cara é habilidoso. O cara é fingido, o cara é talentoso. O cara é talentoso pra caramba. O cara tem potencial, né? 100%. O Orochimaru não quis matar ele em nenhum momento. Vamos começar daí. Mas então, né, nós temos ali a luta do Kankuro com o Shino, então, que seria a próxima, seria a terceira. A gente já comentou no último episódio que o Kankuro acaba desistindo ali pra não mostrar as novas habilidades dele. O Shino fica triste, mas ninguém fica mais triste do que nós. Porque, tipo assim, não é só por isso, né, que ele desiste, não só pra não mostrar as habilidades dele, mas porque com essa história do Sasuke não ter aparecido e de terem adiado a luta e tal, eles começam a apertar o cu com força, porque eles pensam, se as coisas estão caminhando de outro jeito, talvez o nosso plano não dê certo, né? Isso quer dizer que se não der certo, a gente vai ter que dar um jeito de resolver as coisas de outra forma. Então é uma ação inteligente também do Kankuro de pensar, se correr o risco de dar tudo errado, eu preciso não esgotar minhas forças e ainda ter a minha arma secreta. Então vou desistir dessa luta e vamos seguir porque a gente precisa que esse plano aconteça. E assim o coitado do Shino não teve a oportunidade de mostrar as habilidades dele e que, na nossa opinião, já em outros episódios, ele teria grande potencial aí a se tornar um Chunin, né? Pois é, e aí, tipo, o Shino tava muito com vontade. Porque assim que ele vê que vai ser a hora dele, ele bota a mãozinha na grade e tava pronto pra pular pra arena, pra lutar. E aí o Kankuro desiste e ele fica tipo, quê? Sabe? Tanto que ele vai atrás do Kankuro depois, né? Então, tipo assim, é um desperdício de ver que o Shino tava disposto a levar a luta pra frente, né? E de saber que, talvez por não ter também essa contribuição do Shino, dele ficar tão isolado ali, excluído, infelizmente, ele acaba também não participando lá do resgate do Sasuke, né? E aí fica aquela coisa de, tipo, ninguém viu o potencial dele. Faz sentido não recrutarem ele pra ir ajudar com o Sasuke, né? Porque não sabem a extensão do poder dele, né? Mas, tipo, é triste e é legal de ver que tu entende um pouquinho melhor do porquê ele não foi, né? Te lembra do porquê ele não foi, mas fica triste por tu ver que, a gente não viu o potencial dele. Como diria o Neji, não era o destino dele. Sim. Palma do Neji. Muito bom. Mas agora pensando em teorias, e se ele enfrentasse, porque ele automaticamente ganhou pela desistência do Kankuro, né? Sim. Sim. Se ele enfrentasse a Temari. Seria a próxima luta? Caso não tivesse invasão, nada, como será que seria? Ambos são estrategistas, né? A gente vê isso da Temari, da luta que ela tem com o Shikamaru. Só que ela é 1000 vezes mais explosiva. Eu acredito... Eu acho que a gente pode falar com mais profundidade em algum momento. Mas eu acredito que as minhas apostas... Eu acho que a gente pode se aprofundar mais nessa questão da possibilidade das chaves, né? Das lutas que cairiam aí depois. Eu acho que a gente pode fazer um episódio com como seriam as próximas lutas que não ocorreram, né? Mas só assim, aproveitando o gancho do Caster, eu acredito que o Shino teria grandes chances, mas ele teria que ser meio Shikamaru, e a gente vai falar melhor disso, na questão de rapidez. Porque a Temari tu não pode dar tempo pra ela, porque ela é muito inteligente também. Então é aproveitar, no meu ponto de vista, né, o primeiro ímpeto é fazer uma provocação, criar estratégia e partir pra um bom ataque, porque se ela usar força total, eu acredito que o Shino não teria condições de defesa e
e muito menos de um contra-ataque, no meu ponto de vista, assim. Mas, claro, teria que tocar a luta pra gente ter certeza, né? Mas então, a luta do... Não sei, a Atena quer... Não, acho que é isso mesmo. Eu acho que são oponentes bem diferentes um do outro, né? Com jutsus e técnicas diferentes. Então, acho que seria mais ou menos isso. Acho que tem uma possibilidade do Shino ganhar ali. Ganharia, talvez da Temari. Mas seria uma luta bem, bem difícil, assim. Teria que ser em cima de bastante estratégia da parte dele também. Não dá pra dizer assim, ele ia ganhar com certeza, e nem que ela ia ganhar com certeza. Mas os dois são extremamente com potencial. Eu acho que no fim, força bruta, a Temari tinha mais chance e talvez com uma estratégia muito bem feita que eu não sei qual seja, o Shino pudesse ganhar. Por isso que eu acho que, tipo, tem possibilidade bem grande pros dois. É difícil de bater o martelo, realmente. E lembrando que pode empatar também. Que nem a Sakura e a Ino, que foi no anterior. Mas aquilo foi poder do roteiro, né? É a exceção do Hiruzen. Não quero nem falar mais do Hiruzen hoje. Tá saturado já. Bom, então acontece de irmos pra luta do Shikamaru. E o engraçado é que o Shikamaru, ele fica assustado ali, né? Pô, como assim? Vai jogar a luta do Sasuke pra depois, então a minha luta vai ser logo. Vai ser logo, putz. Daí o Kankuro desiste, daí ele, não. Não é possível, tô querendo me sabotar. A Temari desce num rasante, assim, loucão, louca pra meter porrada nele, e ele, vou desistir também, né? Uhum. O que teria sido um grande problema pro Sasuke, né? Porque se ele tivesse desistido, o Sasuke não teria chegado a tempo. Ele estaria desclassificado. Ou não, né? Talvez ia bater uns 10 minutos e o Hiruzen ia dizer, vamos desclassificar ele, vamos tocar a próxima batalha. Daí o Kazekage ia olhar, não, mas acho que dá pra dar mais 10. E ele ia dizer, eu acho que dá pra dar mais 10. Daí o Raido ia dizer, mas senhor, já demos 10. Ele, já demos 10. Daí o Kazekage ia dizer, então vamos dar 15. Daí o Hiruzen, vamos dar 15. Enfim. Ai, que tristeza. O Shikamaru, então, nessa questão de que não querer ir, nós temos a grande participação do Naruto, que joga ele ali, né, pra arena. E é quando nós temos... Naruto, o Shikamaru vai desistir, o Naruto diz, isso aí, vai lá, dá um tapão nas costas dele e joga o Shikamaru lá. É muito engraçado, gente. Recomendo assistirem de novo. Sabe o que é interessante? Agora me lembrei outra coisa. Um outro momento em que alguém também dá um tapão, não dá um tapão, né, dá um empurrão, assim, e as coisas dão match, né? Que é lá na escola, na Academia Ninja, o Naruto e o Sasuke, né? E o Naruto agora deu esse empurrão, dá pra dizer que o Naruto montou o casal, né? Teorias. Naruto, futuro padrinho de casamento. Exatamente. Mas é isso aí, o Shikamaru tava zero pilha de lutar, enquanto a Temari tava querendo bater em todo mundo que estivesse na frente dela. Se assim fosse possível, né? Como não tinha isso, ela ia bater nele. O Gema lá, que é o examinador, ele fala, peraí, eu nem disse começar, e ela já tá metendo... E ela já tava correndo, né? E não, mas é uma coisa legal de que logo que vai começar a luta dos dois, o Gema já se antecipa, né? E ele diz assim, eu vou dizer pra luta começar e eu posso interromper a luta, mas só quando eu quiser. Porque ele já teve a experiência da luta do Neji, que o Neji passava a luta inteira dizendo, não, acaba com a luta, porque ele tá acabado, porque isso, porque aquilo. Daí nessa ele diz, não, mas é quando eu quiser que eu interrompo, hein? Sou eu que mando. Uhum. E daí a Temari mete o rasante lá no Shikamaru, e o Shikamaru mostra ali uma habilidade em se defender e começa a fugir. Com aquelas pataguadas dele de que não queria lutar com uma mulher, mas também não quer perder pra uma mulher, mas também não quer bater pra uma mulher, e blá, 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 de mulher. Tá pensando em desistir, e eu acho super engraçado que a Ino, daí o Choji aparece ali e tal, e pensa, mas conversa com eles ali, né? Pô, o Shikamaru nas finais, nunca imaginei isso, né? Que ele iria tão longe. E a Ino diz, não, ele tá super com vontade, ele pulou na arena e diz que vai lutar, mete um monte de porrada nela. Ela fala umas coisas assim, não sei se no anime ou no mangá ou nos dois. E no fim ele tá ali, né, olhando pro céu e pensando... Escondido no meio das árvores ali, dizendo, eu queria tanto ser uma nuvem.
E eu trago uma observação, pode falar. Tinha a do Choji também, né? Que aí não tava pilhada, mas o Choji tava tipo good vibe, só comendo Aham. batatinha. Ele vai desistir. Ele vai Aham. desistir. E uma coisa interessante é que no anime, o Shikamaru fala essa frase icônica, né? De que, nossa, não lembro direito a frase exatamente, mas ele acaba dizendo que ele queria ser uma nuvem. E no mangá, na tradução, pelo menos da edição clássica, né? Ele não fala que ele quer ser uma nuvem. Ele só fala que ele tem inveja das nuvens por fazer o que quiserem, terem liberdade pra fazer o que quiserem. É uma curiosidade O cara só queria ser livre, de meu. diferença. E a gente querendo que ele fosse uma nuvem. Ele quer ser uma nuvem no anime, né? Na dublagem do anime ele quer ser uma nuvem. Ah, né? mas Por eu isso acho que o sentido é dar-se o Sim, mesmo, sim. né? Porque se ele inveja as nuvens, é como se ele quisesse ser com elas. Né? Uhum. Mas no fim ele acaba ali tendo que enfrentar a Temai e... Que é o vento que levam as nuvens. Que é o vento que leva... Fica Olha aí a reflexão, pessoal. Filosofias de Dona Atena. Dona Atena, agora eu tenho 87 anos. Tem... tem uma coisa interessante aí, né, nessa batalha, que é a questão do Asuma, que o Shikamaru, então, ele começa a lutar ali, e daí ele fica nas sombras lá, obviamente, né, pra aproveitar da vantagem dele, e só que a Temari, ela mostra uma expertise muito interessante, né, ela consegue analisar, mesmo com todo o temperamento dela, analisar a habilidade, aproveitar com o que ela já tinha de conhecimento da habilidade dele e começa a criar limites e medições a partir do leque dela, ela usa ali pra medir. E o Kankuro, como bom irmão, ela já ganhou, ela tem toda essa habilidade, ela já ganhou. Pô. E, outra coisa legal também é que ninguém queria a luta do Shikamaru. Aham. Jogaram um monte de coisa nele quando ele cai lá no negócio que não davam nada. E daí quando ele começa a lutar... Peraí. Legal aí. Né, dão aquela coisa de, interessante esse cara aí. E daí ele faz aquele símbolo com a mão que eles pensam que é um selo, né? E daí o Asuma vem a nos trazer uma explicação do que era. Que é uma forma dele se concentrar, né? E pensar nas possíveis estratégias ali para aquele momento. É tipo um vício de expressão ali, né? De linguagem que ele faz. Só que, né, não é de linguagem porque ele não fala, mas é de linguagem corporal. Que ele junta, assim, as mãos ali e faz, tipo, esse sinal. Mas ele, na real, tá, tipo, só parado de olho fechado, pensando numa possível estratégia para que ele possa usar tanto na luta, quanto, né, quando ele joga Shogi com a Asuma, né? Ele também tem esse todo vício, momento né? que ele tem que criar uma estratégia, né? O Asuma acaba trazendo ali a explicação. É um momento que ele tem pra pensar, pra queimar os neurônios dele. Basicamente Daí é legal isso. que a gente vê o Asuma fazendo toda essa explicação, trazendo a questão do Shikamaru e dizendo que, né, ele dá a entender ali naquele momento que, ele tá levando a luta a sério, porque se ele tá planejando uma estratégia, é porque ele pretende vencer, no mínimo, né? Ele pretende lutar ali, no mínimo. E aí ele diz que também nunca venceu do Shikamaru no Shogi. Todas as vezes que eles jogaram, ele nunca venceu. Outro ponto que o Asuma traz que eu acho muito relevante é que a Kurenai questiona ele acerca das notas do Shikamaru. Mas como é que ele pode ser tão inteligente se as notas dele na academia não eram tão relevantes? Eram comparadas com as do Naruto, que também não eram tão relevantes. Que foi os parâmetros que eles usaram para unir os times, né? Foi o parâmetro... Aquele equilíbrio, né? Entre as más notas, as melhores e as médias. Que foi o parâmetro que eles usaram para definir os dois últimos Hokages, né? Olha aí. Os dois com as piores notas. Mas isso é muito interessante. Era esse ponto que eu não ia chegar até o Hokage em si, né? Os dois últimos Hokages, inclusive. Mas o Asuma acaba dizendo pra ela que o Shikamaru, ele tirava aquelas notas porque ele tinha preguiça de usar o lápis e que ele não sentia vontade de fazer as atividades daquela forma, mas que ele tinha uma capacidade de aprendizado gigantesco. E daí, pra testar ele usou um método de gamificação, a gente chama isso de gamificação hoje no século XXI. E usou jogos pra testar o QI do Shikamaru. E eu não entendo disso, mas deu mais de 200 de QI. O que definia ele como um gênio. Como um gênio, exatamente. Mas que os padrões de avaliação da academia não eram
o suficiente ali, né? Não era o mais adequado pra mostrar o nível de inteligência dele. Porque, tipo, provas e coisas que ele tinha que fazer ali na escola não é o tipo de inteligência dele, não é o tipo de coisa que serve pra medir a inteligência dele. Né? E aqui vai um recado pra minha professora de português da 5ª série, tia, que falou que eu não era inteligente e fez várias coisas que eu fiquei traumatizado, mas graças a Deus eu passei. Mas eu quase Certamente ela não era quase uma boa rodei. professora pra dizer Exatamente. isso, poxa. Péssima professora. Eu tive a sorte de ter uma outra professora na 5ª série, que era de matemática. Fica aí o meu agradecimento, meu amor por ela. Eu queria, inclusive, ter feito faculdade para ser professor também, mas acabei desistindo porque vivemos no Brasil. Mas, enfim... E... fica aí o adendo ao Cássio, mas enfim. Foda. Fiquei quieto aqui. Desculpa. Tá tocando tururu lá na mente dele agora. Ele tá no balancinho. Eu vou botar aqui, Mas enfim, né? Então, voltando lá no segundo episódio que a gente fala da importância do Iruka como um professor na vida de Naruto, né? E eu acho que aí o Asuma mostra também a importância dos métodos avaliativos que nós temos, né? E que a gente não pode classificar os alunos pelo mesmo método, né? Eu acho que é interessante a gente repensar aí a nossa estrutura educacional. Galera, fica a minha reflexão. Voltando pra luta. Eu acho interessante que na sequência, então, o Shikamaru começa a fazer uma série de pequenas ações e que parece meio sem lógica, e a Temari tenta desestabilizar ele, falando coisas ali, né, que... Só falta chamar ele de burro. Que provavelmente teria mexido com o Naruto. Mas o Asuma diz que não tem problema nada disso que ela fala, porque ele tem um poder de concentração absoluto, assim, né? Então, ele não iria se levar por isso, ele ia concluir o planinho que ele criou, que provavelmente ele tinha ali, porque se ele começou a agir depois, ele tinha. Ele tem uma boa inteligência emocional, acho que esse é o ponto. Que independente da provocação que ela for fazer, Isso. ele não vai surtir efeito. Sim. E daí ele consegue bolar o plano e ele começa a botar em prática. E eu acho interessante que tudo foi muito realmente dentro do plano, né? Ele foi levando ela, daí ela tinha ele já sabia, e olha como é interessante, está na arte da guerra do Shun Tzu. Tu entrega pro teu adversário as tuas fraquezas e logo tu tem uma vantagem sobre ele, independente se tu sabe das fraquezas dele ou não. Porque tu já sabe onde ele vai te atacar. Então, ao ponto em que ele já tinha entregado o limite dele pra ela, ele já sabia que ela iria ficar naquele gap ali, naquele posicionamento mental de que não, eu tenho que ir pra cá pra me defender dele. E nisso ele consegue, né, direcionar ela pra um outro ponto onde ele vai realmente fazer o ataque final, né? Que ele deu vários pontos pra ela se fixar, como a questão da sombra da parede, como ele ter jogado a blusa dele pra cima, como a própria distância que ela tinha que manter dele e onde ela estivesse, né, pra sombra não pegar ela, que ela não conseguia se fixar na estratégia que ele tava bolando, que era a questão que ele viu logo quando ele se virou e entrou na arena, que é a questão do buraco. O buraco que o Naruto fez na luta contra o Neji pra entrar e depois pra sair, ele só precisava posicionar ela entre os dois buracos. E aí pegar ela ali com a sombra por trás pra prender ela quando ela fosse lançar o jutsu. Isso aí. Eu tinha interpretado que eram vários planos que ele tinha. Não, ele... E aquilo foi se direcionando pro buraco. Ele bolou um único plano e tocou ficha até o fim. E dá pra se dizer que ele ganhou, né? Tanto que, enfim... Ele é o único Jonin. Todo mundo na plateia fica... O pessoal ali mais avaliativo ali, os Jounin dizem... Pô, esse é o cara... É um Chunin. É um Chunin. Não tem como não. E ele acaba desistindo. Nesse instante... Só pra adicionar que nesse instante... A vibe daí não ficou mais tranquila. Enquanto o Choji tava desesperado, quase engolindo o pacote inteiro. O Choji levou uns 50 pacotes pro negócio e ele tava... Vocês sabem por quê, né? O Choji apostou que o Shikamaru ia perder no clandestino lá. Por isso que ele demorou pra chegar. Ele tava pensando, meu Deus, minhas batatinhas. Eu preciso comprar mais batatinha, desiste, Shikamaru. Mas, enfim, essa é a luta que o Shikamaru tem. Não é uma luta muito longa, né? É uma luta
O Shikamaru vai até o limite dele, ele põe o plano dele em prática e depois ele chega na conclusão que ele não conseguiria partir dali. É o lembrete de que, tipo assim, por que ele desistiu, caso vocês não lembrem, né? Porque o chakra dele já tava acabando, ele não tinha como prolongar aquela luta por muito mais. E ele não tinha como fazer a Temari dizer as palavras, eu desisto. Diferente do Aino, né? Exato, então, tipo assim, ele precisava de uma coisa que ele não tinha como. Que era manter ela mais tempo ali e de alguma forma fazer com que ela desistisse. Então ele viu, ele foi até o máximo que ele podia e naquele momento ele reconheceu que daqui eu não posso passar, daqui eu não tenho como passar. E ainda vão ter mais lutas depois. Então, tipo assim, vão acontecer mais coisas. Eu vou desistir e vou sair. E aí mostra o quão mais inteligente ele é. Porque ele sabe reconhecer o limite dele, ele não se arrisca além do necessário, e é o que o pessoal diz ali, ele pensa como um Chunin, ele pensa como um líder de equipe. Ele sabe até onde ir, sabe até onde arriscar e sabe quando agir com maturidade e se retirar do campo de batalha. É isso aí. E toda a luta pra ele foi extremamente estratégica, né? Ele não tem tanto poder quanto a Temari. A Temari dava uma sacudida com o leque dela e quase arrancava uma árvore. E ele teve que ter todo o jogo de cintura para ver como ele poderia fazer ela, né, entrar no plano que ele estava desenvolvendo. Que não era fácil, porque ela também era estrategista. Eu não sei quem comentou isso, não sei se foi a Suma que comentou, que tanto ela quanto o Shikamaru, ambos eram estrategistas. Isso também era um desafio para o próprio Shikamaru. Não era uma mangolona que estava ali. Ela estava pensando muito no que ele estava fazendo. Isso é uma coisa bem interessante, porque ele começa ali dizendo que ele só luta com mulheres, eu vou ter que lutar com mulheres de novo. E aí chega um momento ali que ele começa a reconhecer o quanto ela é estratégica e ele chega a dizer alguma coisa parecida com tipo, mesmo ela sendo uma mulher, eu vou ter que levar a luta mais a sério do que o planejado, né? Do que eu esperaria, pra acabar não apanhando de uma mulher, não perdendo pra uma mulher, né? E no fim ele entra sem vontade e esperança e dá um show, né? Dá um show. Muito melhor do que a luta do Naruto contra o Neji. E eu arrisco dizer que essa foi a luta que colocou a Temari no lugar dela, sabe? Eu acho que a Temari é uma ninja espetacular. Ela é muito forte, ela é muito habilidosa, ela é uma ninja sensacional. Mas ali no clássico ela tinha uma arrogância, assim como todo mundo ali do time, né, deles três, tinha uma arrogância gigantesca, que eu acho que não permitia que ela se tornasse ainda melhor. Porque ela se colocava tanto num pedestal que ela não conseguia se ver perante os outros ninjas como aprendendo. Eu acho que nesse momento ali com o Shikamaru é a virada dela ver que, tipo assim, o cara que não era nada ali, que era um preguiçoso, que ela também não dava nada por ele, conseguiu derrotar ela, mas ao mesmo tempo ele arregou e disse assim, não, vou desistir, e deixou ela sem chão. Porque ela se viu, tipo assim, ele acabou comigo, mas ele soube reconhecer qual era o lugar dele. O lugar de desistir porque ele não conseguia ir adiante. Né? E acho que surpreende, bota ela no lugar dela e diz assim, peraí. Ele surpreendeu ela duas vezes praticamente, né? Então acho que balança ela ali de reconhecer, peraí, será que eu sou tão boa assim? Será que eu não tô me reconhecendo? Qual é o meu papel, sabe? O que eu posso fazer? Acho que traz essas coisas aí pra plantar na mente dela. Eu acho que é aí que começou um foguinho, né, no coração dela também. Eu penso dessa forma. E depois, mais pra frente, que a gente vê que ela salva a pele dele, né, lá contra a Tayuya. Mas isso é bem interessante, esse ponto que a Tana levantou, porque a arrogância, ela cega. Ela acha que, não vai acontecer nada comigo porque eu sou fodona demais. Mas não é exatamente assim. Tem gente que pode superar. Ele superou ela estrategicamente. Por mais que ela fosse uma ninja estratégica também. E ela podia ter aprendido com o Neji ali, no meu ponto de vista, né? Porque o Neji, ele passa por uma situação muito parecida. Ele se acha o supra-suma, e daí ele pega e perde justamente para aquele que tinha, aparentemente, as menores chances de ganhar a luta, né? E eu acho que a luta do Shikamaru com a Temari é muito parecida. Porque se ela tivesse se centrado, com certeza os planos do Shikamaru teriam sido bem mais difíceis de ser concretizados. Porque ela realmente era muito inteligente. E a Makunoichi
tão forte quanto, sei lá, eu acho que ela realmente é uma das kunoichi mais fortes do anime, talvez só porque a Tsunade é muito forte. E depois vem a Sakura também, que acaba sendo mais forte, mas até aquele momento ali, pra mim ela é a kunoichi mais forte que tem. Ah, com certeza. Né? Que A foi geração apresentado deles até o ali momento era- também ela- e tal. E é difícil superar ela, porque ela tem potencial de crescer ainda mais. Esse que é o mais interessante, né? Só que ali ela perde pro Shikamaru, que só precisou se esforçar um pouco e não ficar focado na arrogância, né? Então, ela tinha força e tinha habilidade e tinha conhecimento para ganhar. Mas ela não usou nada do que ela tinha a favor. Ela tentou só ir pra cima, pra cima, pra cima, e acabou que ele manipulou ela do início ao fim. Eu acho que isso que é o interessante, é a manipulação que ele usou dela, que deixa ela mais frustrada e talvez faça ela ver ele com outros olhos também depois e tal. É que ele conseguiu fazer isso, né? Manipular ela ali sem ela perceber. Assim como ele manipula as sombras, né? Assim como ele manipula as sombras. Será que ele tá me manipulando agora? Será que ele manipula o Moria? Meu Deus! Crossover de animes aqui. Mas eu acho que isso também foi interessante no ponto de vista de que se ele fosse entrar num combate, ele deveria se preparar melhor. Ah, com certeza. Porque em questão de luta, ele estava completamente despreparado para Temari. Se aquilo fosse uma situação real, o chakra dele ia se esgotar, a sombra ia sumir, e ela ia dando no máximo uma porrada com um leque de ferro que ela tem, nele e ia desmaiar ele. Uma situação real. Então ela estava muito mais preparada para o combate. Ali ele que desistiu, né? Porque ele não tinha mais o que fazer Sim, é a realmente. diferença, né? A gente vê. Por que a gente considera ali no fim que o Shikamaru ganhou? Né? Porque o Shikamaru apostou tudo que ele tinha. E ele não precisou ser arrogante pra isso. Ele sabia que se não resolvesse aquilo ali, ele ia perder. E pra ele tava tranquilo perder. Porque ele nunca quis lutar. Ele nunca quis ganhar realmente a luta. 100%. Mas ele apostou naquela estratégia. E se aquela estratégia desse certo, ele ia fazer, claro, fez de tudo para aquela estratégia dar certo, né? Tintim por tintim. Mas se não desse certo, ele ia perder e perdeu. Então acho que, tipo assim, ele deu o melhor dele, fez 100% do máximo que ele podia fazer. E aí depois ele disse assim, pá, é isso aí. Eu fiz o meu melhor. Eu acho que bateu no Shikamaru, fez o melhor dele, e ele realmente fez o melhor dele, então ele tava ali de consciência limpa se no fim ele perdesse mesmo. Mas isso que o Caster falou é muito interessante, porque não só porque com certeza a Temari teria ganhado dele numa batalha real, né, em que não tivessem regras, mas essa questão dele levar tudo muito numa boa e eu faço meu planinho e desisto quando dá, não se aplica à vida real. E ele vai sentir isso na primeira missão como Chunin, aonde ele vai ver ele encurralado por inimigos reais e que querem ferir ele, os amigos deles que são reais, e ele é o responsável por eles, né? E ele não pode simplesmente dizer, agora vamos todo mundo desistir, dar como é que é o dedinho lá e fazer as pazes, e é isso aí, né? Ele tem que bolar um plano para eles conseguirem concluir a missão com todos vivos, né? E o cu dele começa a apertar. Então, acho que o amadurecimento é um dos pontos que faltam bastante nele, nesse sentido. Inteligência ele tem demais, mas eu acho que isso é legal da gente pensar como o universo de Naruto é semelhante ao nosso universo, que circunda aí um monte de pessoas diferentes. E que por mais que apresentem, por exemplo, uma falta de inteligência gigantesca comparada ao Shikamaru, como é o Naruto, ambos podem se tornar Hokage. Fica aí a dica pra mim. Mas enfim. E também tem uma questão importante que é a motivação. O Shikamaru ele não fazia muito dos testes ou das coisas que ele era submetido justamente porque ele não estava motivado para fazer tudo aquilo. Para ele era uma perda de tempo, era uma palhaçada. A gente vê que isso muda completamente de figura lá no Shippuden, quando ele perde o Asuma. Aí ele fica pura força do ódio, super motivado para enfrentar os dois da Katsuki, com a ajuda apenas da Ino e do Choji. E lembrar que o Hidan é o único Akatsuki que não pode morrer, que inclusive tá vivo até hoje. Eu vou ali visitar ele, não tô brincando. Mas e quem derrotou? Shikamaru.
Então, pô, um cara derrotar um ser imortal como o Hidan tem que ter planejado algo muito fodástico, né? Tem que ter capacidade pra isso, né? Isso que eu quero dizer. O Kakuzu também era horrível de difícil de conseguir e enfim, né? São todos os adversários da Akatsuki que eu acho que são bem legais. A questão, acho que é o Shikamaru, ele funciona com essa questão da responsabilidade. Quando ele se sente responsável por algo, por mais que ele ache um saco e que ele não gostaria de lidar com aquilo, ele sente o peso da responsabilidade nas costas dele. E aí sim ele parte pra ação. Quando ele vai ali no resgate do Sasuke e que ele sente a responsabilidade da vida dos amigos sob as costas dele e o sucesso da missão sob as costas dele, ele se dispõe a fazer aquilo funcionar, sabe? Ele dá tudo de si. Depois no Shippuden, cada vez mais a gente vê essa faceta dele, com a morte do Asuma, muito mais. Lá na Quarta Guerra Ninja, mais ainda. E aí depois quando rola toda a função do Sasuke voltar pra vila, de Boruto, do Naruto virar Hokage, o Shikamaru nunca esquece essa posição de responsabilidade. Ele nunca esquece essa posição de responsabilidade que ele tem. De que ele é o conselheiro do Hokage, de que ele também está ali de alguma forma no comando da vila junto com o Naruto, e que não dá pra eles simplesmente dizerem, não, mas é que, pô, a gente é amigo de infância. Não, o Sasuke é um renegado, o Sasuke fez isso, o Sasuke fez aquilo. Não dá pra passar a mão na cabeça. Né? Lembrando que ele nunca gostou do Sasuke, né? Desde o início ele não vai com a cara do Sasuke, Também então, tem sabe? isso. É só mais uma coisinha, mas mesmo assim, quando ele é designado na missão pra trazer o Sasuke de volta, ele vai. Ele se arrisca, ele leva os melhores amigos ali dele, né? Os melhores colegas junto com ele. Ele apoia o Naruto e diz assim, não concordo, mas vamos lá, vamos fazer. Uma coisa bem interessante também, que agora eu até senti um pouco de pena do Shikamaru, é porque eu tenho certa aversão a ele, porque ele acha tudo um tédio, um saco, e é meio que ser pra lá, meio que ser pra cá. Mas muitas das coisas que ele aprende foi através da dor, e da dor real mesmo. A gente vê isso lá na busca dele pelo Sasuke, né, do time deles lá pelo Sasuke. Ele quase perde o Choji, o Neji. A gente vê isso depois no Shippuden, quando ele perde o Asuma. A gente vê isso mais tarde, quando ele perde o pai dele. Então as coisas vão se acumulando e aí a responsabilidade que ele tem vai se aumentando. E aí que ele se liga da importância que ele tem para os amigos e para as pessoas que ele se importa, né? Mas é só na dor, agora que eu percebi isso. Agora, assim, fazendo uma análise, para quem não sabe, aí saiu o volume de Boruto, onde a gente tem a revelação de que o próximo Hokage foi o Shikamaru. E teve muita crítica aí, e muita gente gostou, enfim, é normal. Mas fica a minha reflexão de que o Shikamaru ele foi preparado. Ele foi preparado para uma posição como essa, né? Não digo que ele foi treinado pelo Ibisu, mas ele foi preparado. Ele passou por diversas situações onde fez com que ele compreendesse, né, a importância e a responsabilidade de uma posição como a de Hokage. Então, por mais que a gente tenha personagens favoritos para assumir o posto de Hokage, o Konohamaru e tudo mais, que eu sei que tem muita gente que falou que deveria ser ele, a gente tem um Hokage preparado para isso. E o Shikamaru não tem força suficiente, é o Hokage mais fraco comparado aos outros, né? Claro, qualquer um comparado ao Hashirama não é comparação, né? É que, na real, todos os Hokages são absurdamente fortes, então fica realmente difícil de comparar, né? Com certeza, mas a gente tem que lembrar que, no meu ponto de vista, eu vejo o Hokage como aquela posição de segurança, de responsabilidade, de esperança, né, de um futuro melhor, aonde o Naruto vem construindo ali na obra dele. Então, pra mim, o Shikamaru faz sentido, sim, dentro desta ordem de fatores, né? Fazendo a minha defesa aí ao Shikamaru Hokage. Não sei como é que ele tá, não tô acompanhando, mas eu acho que pelo que a gente tá relendo, revendo e conversando e tendo ideias aqui no próprio podcast, pra mim eu fico tranquilo e parece bem natural,
né, de que ele venha a se tornar Hokage. Que eu acho que é a posição diferente do esperado para um Hokage, né? Com a questão do Shikamaru. É porque a gente tem muito aquele padrão de o herói ou a heroína da vila, né? A pessoa que tá ali para ser o símbolo da vila. Só que o Shikamaru, ele não se encaixa bem nesse padrão. Só que ele se encaixa de uma outra forma, que é justamente essa questão dele ser super qualificado. Sabe, ele ter aprendido por anos, ele foi ali junto com o Kakashi, foi aprendiz junto do Kakashi enquanto o Kakashi foi Hokage, era conselheiro, né, foi conselheiro do Naruto, viu muita coisa, aprendeu muito com o pai dele, que o pai dele também foi conselheiro ali da Tsunade, né, na guerra, então tipo assim, ele mais qualificação do que o Shikamaru em questão de inteligência e conhecimento de dentro do rolê ali, né, de dentro do governo, não tinha como ter, sabe? Ele pode realmente não ser o Hokage mais forte em poder, né, em técnicas, em jutsus e etc, mas eu diria, assim, com quase 100% de certeza que ele é, sim, o Hokage mais inteligente que Konoha já teve. E se a gente fosse parar pra pensar de que o Hokage tem que ser o mais forte ou que ele tem que ser o defensor da Vila Master, nenhum Hokage foi bom, então. Porque todos os Hokages teve que ter ninjas capacitados, treinados e aliados para enfrentar as diversidades, né? O Naruto contribuiu na guerra, não era Hokage. Enfim, cada Hokage teve que ter os seus aliados ali. O Hiruzen teve aqueles conselheiros babaca dele lá, mas ele também era, então tá tudo certo. Todo mundo precisou dos ninjas, todo Jounin, todo Chunin, todo Genin conta pra defesa da vila. Então não dá pra dizer que tem que ser o Hokage tem que ser o mais forte. Ele, no meu ponto de vista, ele tem que ser o que consegue unir todo mundo em favor da vila, né? O Hokage é não só aquele símbolo ali pra vila, mas também quem consegue gerir a vila, quem consegue unir, quem consegue trazer a paz de alguma forma. Eu acho que mesmo que não seja com forma de poder, de ostentação de poder e um sorriso no rosto, o Shikamaru consegue trazer essa paz e essa gestão que a vila precisa. Como eu disse, eu não tô acompanhando, eu espero que ele esteja fazendo uma boa gestão, mas ele pode cagar com tudo também e tá tudo certo, porque o destino tá traçado, mas segundo o Neji agora, nas novas reflexões dele, é a gente que escolhe, né? Bom, estamos nos... Opa, pode falar. Só pra complementar isso aí, isso não significa que ele vai ser assim pra sempre, né? Ficar nesse posto pra sempre. O Kakashi é um bom exemplo. Isso. Então, aguentem o foguinho aí, tá? Esperem a conclusão da obra. Isso, eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente tem que conferir aí o que tá saindo e torcer pela obra, né, gente? Eu sei que Boruto não é a melhor maravilha do mundo. Tá longe de ser, inclusive. Mas, é um universo que a gente gosta, né? Pelo menos se tu tá lendo até Boruto, tu tem que gostar, né, gente? Então, vamos torcer que o Kishimoto aí esteja melhorando a obra e deixando pelo menos para uma conclusão legal aí. Espero que esteja indo pra uma conclusão legal. E é sempre legal de ler coisas assim, principalmente em relação ao Naruto que a gente gosta, né? De ler Boruto e ver coisas que são utilizadas ali na obra e pensar, que potencial perdido, sabe? De olhar algumas coisas, algumas escolhas de roteiro e pensar, eles tinham isso aqui, podiam ter feito isso, e a gente também criar as teorias em cima disso. Então acho que é sempre legal consumir qualquer coisa que seja de Naruto até Boruto, com a sua história meio duvidosa às vezes, a maior parte do tempo, pra gente ver essas coisas, pra gente analisar coisas tipo essa jornada do Shikamaru até ele, de uma forma nada esperada, se tornar Hokage. Boruto é uma grande oportunidade que o roteiro não aproveitou? Será? Acho que o roteiro foi... O Kishimoto se aposentou e deixou o Chichikubo trabalhando? Eu não gosto nem de falar essas coisas. Enfim, vamos lá. Mais uma referência ao universo de mangás aí. Falando aí do universo expandido de Naruto, chegou aqui no seu templo nerd a novel de Sasuke, né? O Sasuke... Alvorada. E um pouquinho sobre o Sasuke, pra quem é fã de Sasuke aí. Então, ainda tem algumas unidades disponíveis. Chama a gente aí, galera! Uhul! Pra gente finalizar, já estamos chegando aí no final do nosso episódio de hoje, que
foi metade falando de Hiruzen, metade falando de... quase falando metade de Shikamaru e um pouquinho da Temari. Eu queria... Coitada da Temari. Temos que fazer um episódio legal pra ela. Ela tem um momento de brilho. Tem. Tem. Queria ter esse momento de brilho. A Tenten disse que ia ter e nunca teve. A Tenten só tem no nome. Coitada. Eu queria aqui trazer uma curiosidade do mangá, que na edição... Momento curiosidade do mangá. Inventei isso agora. Não tava no roteiro como nada tá, né? Porque não tem roteiro! Tá que nem Boruto. Quem sabe faz ao vivo. Só que não é ao vivo! É semi ao vivo. É ao vivo com cortes. Enfim, no volume 12 é onde a gente vai então ter a luta aí do Shikamaru com a Temari, que foi o tópico desse episódio. Também tem um pouco da luta do Naruto com o Neji, até porque no mangá a luta do Shikamaru e da Temari é bem curta. Não tanto quanto a do Kankuro com o Shino, ou a do Dosu lá contra o Choji. Ou contra a da Temari com a Tentei. A Temari... Coitada das lutas da Temari, né? Tem lutas aí. curtas, né? Putz. Mas enfim, nós temos aqui no mangá de volume 12 o segundo teste a segunda pesquisa, eleição dos personagens favoritos do público na época japonês. E eu queria trazer aqui essa curiosidade, muito legal. Então, nessa segunda votação lá no Japão, tivemos o Naruto como personagem em primeiro lugar. Lembrando, né, que só podiam ser avaliados os personagens até o volume 12, que tinham aparecido, né? Então, tem muito personagem que não apareceu ainda. O segundo lugar ficou com Kakashi Hatake. O terceiro lugar com o nosso professor preferido de todos, o Iruka Sensei. Em quarto lugar fica o Sasuke Uchiha, né, que está tendo protagonismo aí, então provavelmente estava aí. E em quinto lugar, o nosso queridão Rock Lee. E é isso aí, então... Aí depois tem mais alguns ali, tipo série, a Hinata, o Neji, o Gema. O Gema ou o Hayate? É o Hayate. A Hayate, eu sempre confundo os dois. Merecido, o próprio né? Gaara, a Sakura, o quarto Jiraiya, Hokage, que eu não sei porquê, mas... O quarto Hokage, Lembrando né? que o quarto Hokage foi quem venceu a Mundial, né? Deu um delay aqui, pessoal. Vai até a pesquisa no mangá que aparece até o 35º, que inclusive é a Kurenai. E é legal de dizer que o 33º lugar, né, é o Itachi. Mas ele já sabia. Mas ele já sabia que ele ia chegar nesse lugar, daí a imagem que mostra é só o olhinho dele, meio macabro, assim. É porque ele mal apareceu até agora. É. Mas já tinha coração de muitos outros. Mas já faltava ódio no Sasuke. Bom, então antes de encerrarmos aí o nosso ir para as falas finais aí da galera, uma última curiosidade é que nestes episódios da luta... não, é na luta seguinte. Eu vou deixar isso pro próximo episódio. Então, as falas finais assistam ao próximo episódio. Por hoje é isso. E a lição de hoje... não tem o de amanhã. Que horror. Por que assistir o próximo episódio, Atena? Ouvir o próximo episódio. Porque a gente tá muito perto das cobras de babador, gente. Tá chegando. Tá chegando. Isso Tá? é memorável. Próximo episódio, assim, ó... Vai ser a luta do Sasuke com o Gaara, porque finalmente o Sasuke vai chegar na hora. Depois Será da que hora vai passar. Vai ser um momento, assim, ó, de muita gritaria, muita confusão. Muito mamãe possuir. Muito Hiruzen, o que tu tá fazendo, tá? Vai ser louco a coisa acontecendo. Próximo episódio promete aí uma virada de chave na história. A gente vai ver também pela primeira vez o Gaara sangrando. E é a primeira vez que o Gaara se vê sangrando. É molhado. Muitos gatilhos. É quentinho. É o Olaf. Bom, gente, agradeço aí a parceria de mais um episódio. Agradeço aqui a minha turma, minhas batatinhas. E agradeço também a vocês que nos ouvem, né, que comentam, principalmente aí quem comenta, que nos manda feedback. Um abraço especial pro pessoal que nos manda feedback, porque é muito legal saber o que vocês estão achando do nosso podcast, tá bom? Como a gente sempre diz, é uma extensão do nosso templo,
e o nosso templo é um espaço para todos e para todas as opiniões. E mesmo que você tenha opiniões que a gente não concorda, a gente não desculpa, mas a gente tá aí para dar espaço também para te poder falar alguma coisa. A menos que seja falar bem do Hiruzen, aí não tem espaço. O espaço tem, mas não tem perdão, porque aqui leva espadão. Bom, lembrar vocês que a gente está com o nosso projeto no Catarse. Ele tem uma duração bem curta, então se você puder nos apoia lá, confere a nossa história, confere um pouquinho do que nos motiva aí a abrir esse espaço, que vai ser além de um espaço para comprar mangás, HQs e tomar o café, mas também um espaço de carinho, de trocas, de conversas, coisas que nós já fazemos aqui de maneira online ou agora em eventos, mas também com um ponto físico aí para quem pode, tá? A gente já manda de antemão um agradecimento ao pessoal que já apoiou, né? Agora aqui a gente tá agradecendo sem mencionar vocês, né? Porque é só um agradecimento prévio. Assim que o projeto acabar, claro, a gente vai mencionar vocês aqui no podcast, vai falar o nomezinho de vocês e agradecer. Mas já agradecemos de antemão por toda a ajuda, por todo o apoio que vocês estão nos dando. Também agradecer a galera que está compartilhando nos stories do Insta aí, tá convidando o pessoal que conhece aí, que gosta desse universo, a conhecer a gente, ou quem já conhece, mas não estava sabendo ainda do projeto. Então é uma grande corrente do bem aí, que a gente agradece demais, a gente recebe muito esse carinho, e é por isso que a gente está aqui, fazendo esse trabalho aí, bacanudo para vocês, para nós, para este tempo aí que nos abriga, este universo, tá? Então, muito obrigado mesmo de coração a galera aí, esse projeto é muito importante pra gente, e eu espero contar com a contribuição de vocês, lembrando que tem várias recompensas bem legais, e ao longo aí dos dias a gente vai estar acrescentando mais algumas adições de parceiros aí, tá? Então, se você também é um parceiro aí, quer fazer parceria com a gente, manda uma mensagem aí, vamos trocar essa ideia. Muito, muito obrigado. Até a próxima e... Datebaiô! Convite especial aí pra você. E como a Atena mencionou, eu não sei se tu quer falar, Atena? Pode ficar à vontade. Ok. E outra curiosidade para encerrar o nosso episódio, antes de passar para as... Pode falar. É que enquanto a gente tá gravando agora, a gata tá resolvendo fazer um cocôzinho aqui, né, no nosso espaço. Nojo. É um cocô mesmo? Eu acho que é um cocô. Bom, vai pros cortes. O que eu tava falando que eu até me perdi? Nem sei. Bom, mais uma curiosidade. Isso. Então. É que a gata tá fazendo cocô? Então, mais antes de... Vai, diz tu consegue. Eu consigo. Confia no teu potencial. Então, por que assistir o último episódio? Meu Deus, tomara que não seja um presságio. Então, por que... Por que assistir... Por que assistir o próximo episódio, Adis? Não, Atena! Vai, eu disse. Adis! Que salada de frutas. Deixa eu pro final que eu quero retrazer o Catarse aí. Tá bom. Deixa a gata terminar de tapar o xixi dela ali. Ah, não era cocô? Não, é xixi. Graças a Deus. Fala pra Atena então, Cássia. Tô pensando aqui. É que eu queria falar alguma coisa da Temari, mas não me vem nada. Não, mas fala por que assistiu. Sim, eu tô pensando aqui. É que é muita pressão. Não, cara, é só falar. Assim, é só falar. Porque assistir o próximo episódio, Atena. Porque assistir o próximo episódio, Atena. 45 minutos pra ele dizer isso. Não, mas eu quero falar da Temari. Muito bom. Tá. Eu não tô entendendo. Repete. Tá, te comporta. Por que assistir o próximo episódio, Atena? Porque ninguém vai assistir, porque aqui não é transmitido, é por som. Eu não acredito que ele esperou tudo isso pra isso. Eu esperei.
Que ridículo. Vocês estão de sacanagem comigo, não é possível isso. Ai. Pedem pra eu falar isso e ainda. Olha só a minha Do seu situação. lado. Não tá, tu tá do meu lado. Eu sou humilhado aqui nesse podcast. Ai, ai, quanto você faz. Sensacional. Que horror. Ah, mas aí, Atena, porque eu ouvir.